compartilhando os slides? Estão compartilhando? Tá, né? Qualquer Tá, sim. falha, vocês avisem, tá bom? Então, meninos e meninas, meus jovens, nós vamos aqui dar sequência à fermentação. Eu preparei alguns tópicos gerais que eu acredito que ficaram, pode ser que esteja faltando, né? Se vocês sentirem necessidade de mais alguma coisa, vocês me avisem e podem interromper se tiverem dúvidas ou curiosidades que queiram tirar, tá certo? Que queiram perguntar. Para a próxima aula, eu vou complementar o trabalhinho de vocês com enzimas de interesse clínico, né? Então, para a gente finalizar o nosso conteúdo. E também peço a vocês que deem uma olhadinha na matéria, nos exercícios, e qualquer dúvida para a prova, vou estar à disposição de vocês também, tá? Então, o objetivo desse conteúdo que eu vou apresentar para vocês é discutirmos alguns aspectos gerais, né, em relação à aplicação e objetivos da fermentação em si. Vou voltar aqui a complementar, né, com algumas informações sobre a fermentação alcoólica, acética. Não falei para vocês sobre o tipo de fermentação malolática. O que é essa fermentação malolática? E o que é a fermentação propiônica? Nós vimos a fermentação láctica, mas a fermentação láctica ela é muito abrangente. Então, trouxe para vocês alguns outros exemplos também da aplicação da fermentação láctica, tá bom? Então, como vocês viram, e até aqui revisando conceitos para a prova de vocês, que nós podemos definir fermentação tanto do ponto de vista bioquímico, né, quanto do ponto de vista do processo tecnológico em si, né? Então, nós vimos que, em termos bioquímicos, falando sobre fermentação, é um processo anaeróbico, ok? De produção de energia que não envolve a cadeia respiratória, né? Então, nós vimos que essa seria a definição bioquímica, né? Onde nós vimos que nós temos a primeira etapa da produção de energia, que é a via glicolítica, aonde vocês viram que a glicose, por meio de 10 reações sucessivas, é levada a piruvato. E nós temos 3 destinos para o piruvato. Esses 2 destinos são através do processo de fermentação, ok? Que é o processo anaeróbico, né? Então, em condições anaeróbicas, quando nós não temos oxigênio suficiente, então nós temos a formação do etanol e CO2 através da fermentação alcoólica. Vimos que cada uma molécula de glicose produz 2 de etanol e 2 de CO2, e pode também dar origem ao ácido láctico ou lactato, né? Então, cada uma molécula de glicose é levada a 2 moléculas de lactato. Discutimos na sala de aula também que o lactato ele é formado no músculo em contrações vigorosas, certo? Mas, no caso, esse ácido láctico formado, ele, através do ciclo de Cori, ele retorna ao fígado, onde ele é transformado em glicose, certo? E o piruvato tem um destino aeróbico, né? Que é através do ciclo do ácido cítrico, né? Ciclo de Krebs, aonde o piruvato sofre um processo de descarboxilação, formando acetilcoenzima A,
A acetilcoenzima A entra no ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, certo? Se condensa com oxaloacetato, produz NADH, que leva a CO2 e água através da cadeia respiratória, né? Então, essa é a definição que nós falamos do processo de fermentação, formando etanol e lactato, de forma bioquímica. De forma do processo fermentativo, discutir com vocês que fermentação é o quê? É um processo biológico onde tem-se adição do micro-organismo, que pode ser bactérias, fungos, né? Esses são denominados fermentos, que essas bactérias ou fungos agem sobre um determinado substrato, transformando esse substrato em um determinado produto, né? Então, por que realizar o processo de fermentação? Esse processo de fermentação é muito realizado, muito utilizado também, né? Nós vimos medicamentos, mas na produção de alimentos, certo? Alimentos como queijos, bebidas, cervejas em geral, para conferir sabor, aroma e estabilidade, né? E falando sobre o ponto de vista industrial, nós discutimos os processos aeróbios e anaeróbicos, né? Então, os aeróbicos, eles ocorrem na presença de oxigênio, né? Nós vimos que a própria produção da penicilina é um processo aeróbico, né? Do ácido cítrico também, né? Eu posso produzir ácido cítrico de forma aeróbica. A produção do ácido acético também, certo? A fermentação acética também é aeróbica. E a anaeróbica, nós vimos que é aquelas que ocorrem na ausência do oxigênio, a fermentação alcoólica para a produção da cerveja. Aqui, gente, ó, desculpa que do vinagre é uma fermentação aeróbica, tá? Certo? O que é anaeróbico é a produção do etanol, porque eu preciso desse etanol para produzir o vinagre, certo? A segunda etapa da fermentação que produz o vinagre é aeróbica. O iogurte, que é anaeróbico, o vinho também, certo? E nas câimbras também não deixa de ocorrer o processo de fermentação, que é bioquimicamente falando. Então, gente, colocando a fermentação, ela é muito importante para a indústria de alimentos, na produção de bebidas, produção de iogurtes, bebidas lácteas, produção de queijos, vinagres, produtos à base de soja também, como missô, shoyu e vários outros produtos, né? Então, vocês estão vendo essas figuras aqui abaixo colocadas, a fonte é o trabalho de uma aluna minha do TCC, que ela produz, né, a Valquíria, que produz kombucha, né? Então, aqui as bolachas de Scooby, que são as colônias, certo? Que fermentam o chá, normalmente chá verde, e produz essa bebida que vocês vão observar, que nós temos aqui a fermentação acética, a fermentação láctica e fermentação alcoólica juntas, conjugadas na produção do kombucha, né? Então, qual é o objetivo do processo de fermentação, né? Então, o processo de fermentação para alimentos, ele visa a conservação, né? Conservação dos alimentos, através de quê? De produção de bactérias, que inibe desculpe, a produção de compostos, né, que vão inibir as bactérias deteriorantes e patogênicas. Entre esses compostos, nós temos ácidos, álcoois. Contribui também para a formação de sabor e aroma característico, né, pela diversificação
da produção de alimentos com uma textura e viscosidade diferente, torna os alimentos mais digeríveis, né? E a conservação principal foco. Esses 3 fermentadores era de um aluno também, trabalho de TCC, elaborando fermentado de laranja, certo? Então, aqui. Nós vimos bastante sobre fermentação alcoólica e vocês sabem que quais são os substratos da fermentação alcoólica? É a sacarose, a glicose, frutose, que são os açúcares simples, que nós fazemos análise deles através do uso do refratômetro e vamos ter o resultado em graus Brix, né? Vocês viram também que nós podemos ter em graus Balmer, né? Ou graus Babo, certo? Todas essas unidades são unidades de quê? Sólidos totais solúveis. Esses sólidos totais solúveis indicam a quantidade de açúcar, como sacarose, glicose, frutose, que são os substratos, estão entre os substratos para a fermentação alcoólica, né? Para as leveduras, as Saccharomyces cerevisiae. E o que nós vamos produzir da fermentação alcoólica, né? Então, pela reação, vocês observam, vamos produzir etanol, CO2, e para cada uma molécula de glicose, 2 de álcool etílico, 2 de CO2 e 2 moléculas de ATP, né? Então, o micro-organismo aqui é as leveduras, que vão converter o ácido perúvico em etanol e CO2, certo? Em relação, vamos falar um pouquinho da fermentação acética e malolática, ok? Então, a fermentação acética é o tipo de fermentação que nós produzimos o vinagre, aqui temos a reação, é um processo aeróbico, tá vendo a presença do oxigênio aqui, né? Então, o oxigênio presente no meio, que tem que também ser fornecido a esse meio, vai transformar o etanol em ácido acético, que é o vinagre, mais água. A concentração de ácido acético no meio é em torno mais ou menos de 4,2%, né? Ou seja, cada 100 mililitros de vinagre tem aproximadamente 4,2 gramas de ácido acético. E aqui os micro-organismos envolvidos na fermentação acética são bactérias conhecidas como Acetobacter ou Glucanobacter, ok? E a fermentação malolática? O que seria essa fermentação malolática? Essa fermentação malolática é uma fermentação complementar à fermentação alcoólica, que é utilizada para reduzir a acidez do vinho, né? Então, isso vai promover uma maior estabilidade biológica ao vinho, ao mesmo tempo que traz também um aroma e sabor mais complexos, né? Mais completo. Então, nessa fermentação malolática, nós temos que o ácido málico, né? Então, aquele ácido que confere acidez à maçã, certo? Ele vai ser transformado em ácido lático e dióxido de carbono, certo? Arredondando assim o sabor do vinho, né? Então, essa fermentação malolática, ela é importante para a redução dessa acidez do vinho, ok? A complementação, acho que ficou faltando um pouquinho para vocês, a diversidade de micro-organismos que estão presentes na fermentação láctica. Seriam todos eles lactobacilos, né? Então, em relação ao iogurte que nós fizemos, nós temos ali os streptococcus termófilos, os lactobacilos bulgáricos, certo? E o kefir, né? Então, não sei se vocês sabem, já tiveram contato com o kefir.
que parece uma inflorescência, né? Parece umas florezinhas, que seriam uma colônia, né, de lactococcus lácteos, lactobacillus bulgaricus e leveduras também, né? Então, no kefir, quando se faz, a gente coloca essas colônias, né, em contato com o leite, deixa um certo tempo, e nós vamos ter dois tipos de fermentação aí, né? Nós vamos ter a fermentação alcoólica e a láctica. Vamos ter a produção de um pouquinho de álcool e também um pouquinho de ácido lático, né? Então, leite fermentado, os fermentados lácticos também, temos aí a presença dos lactobacilos acidófilos. Não sei se vocês sabem, mas a manteiga também, ela sofre um processo de fermentação no seu processo de finalização, né? E essa fermentação, ela é fermentação láctica, realizada também aí pelo Streptococcus cremoris, o Leuconostoc cremoris e Lactobacillus lactis, né? Então, para vocês darem uma olhadinha o quanto complexa é a fermentação láctica, né? E temos mais ainda esses lactococcus e lactobacilos, certo? Que vão promover a transformação do queijo. Temos a presença da Propionibacterium, que promove a fermentação naqueles queijos suíços. E ainda os queijos tipo camembert, o queijo Roquefort e o Brie, esses queijos Roquefort que tem esses veios azuis, o que acontece? Eles, após serem elaborados, né, no seu processo de maturação, eles recebem o inóculo do penicillium, né, do fungo, Penicillium roquefort, do penicillium, que vai proceder o quê? Um processo de oxidação de lipídios, que é um ranço perfumado, né? Então, forma-se a metilcetonas, que é o resultado da ação do fungo em presença de proteínas presentes no queijo, certo? Que forma-se essas metilcetonas, né? Interage com os aminoácidos presentes na proteína e confere aquele aroma bem característicos desses queijos Camembert Roquefort. Não sei se vocês já ouviram falar também da fermentação propiônica. Esse tipo de fermentação, ela é responsável por aqueles olhaduras dos queijos, né? Então, a gente fala que os queijos, eles são classificados também em função das olhaduras. Nós temos queijos com olhaduras e queijos sem olhaduras. Com olhaduras seriam esses buraquinhos. Esses buraquinhos, eles são produzidos devido à presença do CO2, que é formado durante a fermentação propiônica, ok? Então, nesse caso, nós temos aqueles queijos de massa cozida, essas massas são cozidas e prensadas, né, ok? E, no caso, o ácido láctico é transformado em CO2, ácido propiônico e ácido acético. Então, vocês observam que o CO2 produzido da decomposição aí do ácido lático, né, que é responsável por essas olhaduras. Entre esses queijos, nós temos como exemplo o suíço emmental, o Gruyère, e temos o russo Steppe, né, com a presença dessas olhaduras. As carnes também sofrem o processo de fermentação láctica, né? Então, principalmente pelas bactérias ácidos lácticas, os Pediococcus pentosaceus, os Lactobacillus plantarum, certo? E como que é realizado esse processo? Inclusive, tem uma aluna do curso de nutrição desenvolvendo um salame fermentado. Então, faz-se o salame
com o procedimento normal, né? Matéria-prima, a carne, faz o processo de moagem, os ingredientes para o preparo da formulação. Entre esses ingredientes, temos a adição de açúcares, certo? Esses açúcares vão ser usados também pelas culturas dessas bactérias ácido-lácticas, certo? Que são adicionadas no embutimento, e tem o processo da fermentação, ou seja, eles vão ficar em fermentação, né? Esse processo de fermentação vai reduzir a atividade de água, né? Vão ficar bem sequinhos esses produtos, e isso auxilia no processo da conservação e no desenvolvimento do sabor também. Tanto é que na embalagem final desses tipos de salames, eles são parafinados, que nem alguns queijos também, no seu processo de finalização, eles são parafinados ou envolvidos com uma camada impermeável de óleos e substâncias cerosas, que tem como objetivo impedir a entrada de umidade nesses salames, porque eles passam a apresentar uma umidade bem baixa, uma atividade de água bem baixa. Então, essa finalização na embalagem vai auxiliar no processo de conservação do produto, ok? E então, carnes, eu trouxe essa parte para vocês, porque na prova tem lá que tipo de alimento sofre fermentação láctica, acética. Então, de repente, eu não tinha dito toda a abrangência para vocês, que eu estou complementando aqui agora, né? Então, na fermentação láctica também, vegetais sofrem esse processo de fermentação. E os tipos de micro-organismos envolvidos são os leuconostoc, mesenteroides, os lactobacillus plantarum, mesmo anteriormente, os lactobacillus brevis, certo? Então, o chucrute é feito através do repolho, que é um repolho ácido, né? Um picles, um tipo de picles, certo? Que nós temos, o repolho é colocado em água, certo? E temos aí também a presença de glicídios, de carboidratos, proteínas, lipídios e minerais, e os leuconostoques, mesenteroides e outros lactobacilos, como o plantário, lactobacillus brevis, vão degradar esses glicídios, o quê? Vão formar ali no meio ácido láctico, ácido acético, etanol e CO2, certo? Então, inicialmente, nós temos aí uma temperatura de 21 graus Celsius, certo? E terminando ali com os 35 graus Celsius de temperatura, né? Então, observamos que a diferença do chucrute para o picles é que o chucrute seria o repolho, o picles pode ser vegetais em geral, qualquer tipo de vegetais. Podemos observar que são quase que os mesmos lactobacilos. O plantarum, mesenteroides, os Heterococcus faecalis, os Pediococcus cerevisiae, pseudomonas, os Flaviobacterium e os bacilos e leveduras, ok? Então, observem que o processo de fermentação, nesse caso, é láctica, né? As azeitonas são vegetais também, sofrem um processo de fermentação láctica no seu preparo. Os lactobacillus plantarum, lactobacillus brevis, os leuconostoques. O próprio molho de soja, né, também obtido através de fermentação láctica, e nós temos os aspergillus oryzae, os pediococcus soi, Saccharomyces sp, Turolopsis e os lactobacilos. Então, nós observamos que no molho de soja podemos ter vários tipos de micro-organismos envolvidos, ok? Então, falando aí do kefir, né? Então,
que são aqueles lactobacilos, né, um conjunto, vocês têm, que parece uma inflorescência. Tem lactobacilos, mas eu falei também que tem uma fermentação alcoólica envolvida, né? Então, tem lactobacilos e leveduras. Então, os lactobacilos vão atuar sobre a lactose, né? As leveduras sobre açúcares presentes no leite, e nós vamos ter essa fermentação láctica produzida pela bactéria heterofermentativa e a alcoólica, que é produzida por leveduras. Então, é um processo bem simples. Vocês sabem que se adquire esses grãos de kefir. É importante vocês saberem a origem desses grãos de kefir, certo? E nós vamos colocar esses grãos de kefir no meio, no leite, certo? No leite. Vai ficar por 28 a 48 horas, certo? E é o tempo que você vai deixar fermentando, né? Então, é importante, eu já fiz um trabalho com uma aluna que ela deixou por várias horas, certo? E avaliou a questão de sabor, textura, acidez, certo? Então, tem que se observar o tempo em função do produto que você deseja. No final desse tempo, o que você vai fazer? Você vai retirar esses kefir por filtração, né? Esses grãos de kefir que são ativados, que são os fermentos que você vai cuidando para utilizar em outras fermentações. Isso você pode deixar aqui em Curitiba, na temperatura ambiente, né, que vai ficar ali entre 18 a 25 graus Celsius, né, certo? E muito se fala, tá, gente, dos benefícios desses produtos fermentados para a saúde da população, né? Então, esses alimentos fermentados, eles são considerados probióticos, certo? E a saúde do intestino é importante para a nossa saúde geral. Muitos estudos relacionando que é importante para o bem-estar geral da população, né? Então, falando da kombucha, de fermentação, essas fotos e o que eu vou falar aqui para vocês foi extraído do trabalho de TCC da minha aluna, né? Que ela produz hoje, que é kombucha para venda, certo? Então, ela tem aí a colônia de kombucha, certo? A kombucha, o que seria? Não sei se vocês já consumiram. Claro que tudo é uma adaptação ao sabor e é cultural, né? Certo? Então, no mundo inteiro tem se aumentado bastante a oferta desse tipo de alimento nos mercados em geral. Então, o que é uma bebida gaseificada? Ela tem um sabor ligeiramente doce e ácida. Então, ela é obtida o que? Se faz primeiramente a infusão do chá verde, Camellia sinensis, com a adição o quê? De sacarose, do açúcar, e fermenta-se por essa colônia que vocês estão vendo aí de kombucha, adiciona essa colônia, que é fonte de bactérias. Ó, vocês podem observar acéticas e leveduras, né? Então, nós temos uma fermentação acética e uma fermentação uma fermentação alcoólica também. E até tem-se também a produção de um pouquinho de ácido láctico, ok? Então, temos essa kombucha, é uma película, tá, gente? Gelatinosa. Essa minha aluna, ela fez o processamento de kombucha e para fazer a kombucha, ela utilizou o açúcar, né? Chá verde, vidros e colheres normais, né? De cozinha. E esse processamento da kombucha, ela tem duas fermentações, né?
Então, observe que ela pegou vidros esterilizados, e nesses vidros esterilizados, ela colocou o chá verde nesses vidros e adicionou o líquido ativador. Esse líquido ativador é tipo um inóculo, certo? Igual o copinho do iogurte, que nós fizemos o inóculo do iogurte. No final do processo, você deixa sempre um pouquinho para fazer esse inóculo, né? Esse ativador. Então, adiciona-se o Scooby, que é essa colônia gelatinosa, veda os vidros, né? E deixa fermentando, né? Então, veda os vidros com papel que deixa passar um pouquinho de ar, né? Então, faz a infusão do chá verde em água fervida por 5 a 10 minutos, em seguida coa-se, adiciona sacarose, faz a homogeneização, a dissolução, resfriamento e coloca lá no recipiente, né? Então, adiciona-se o Scooby, que é essa bolacha gelatinosa, faz-se a vedação com uma toalhinha, como eu falei para vocês, coloca um elástico e armazena por 28, por 28 a 40 graus Celsius, né? De temperatura no lugar escuro e que seja arejado. E feita essa primeira etapa, tem-se uma segunda fermentação, né? Então, essa segunda fermentação é a fase onde você vai adicionar sabores, onde você vai saborizar essa bebida. Então, você vai fazer uma transfega, entre aspas, né? Vai retirar esse Scooby do recipiente, que é essa colônia, e vai reservar esse líquido, né? Então, você vai preparar outros vidros para a segunda fermentação, que você pode preparar como? Adicionando sucos de frutas, outros tipos de chá, especiarias diversas, caso você queira. Vai preencher com o líquido obtido na primeira fermentação e vai vedar esses vidros, né? Então, você vai armazenar para a carbonatação, para esse processo de saborização, por 1 a 3 dias, sob refrigeração, e essa é a aparência dessa kombucha, né? Então, é uma bebida ligeiramente adocicada, com produção de gás, CO2, bem refrescante e saborosa também, né? Então, nós falamos do Scooby, que é aquela que parece uma bolacha gelatinosa, é uma associação de bactérias acética, como nós falamos, as leveduras. Essas leveduras, ela vai atuar sobre os açúcares, certo? Tipo uma invertase, né, que vai quebrar a sacarose em frutose e glicose, e da sacarose que nós vamos ter a fermentação alcoólica, né, produzindo etanol e dióxido de carbono, ok? Então, as bactérias vão estar utilizando a glicose e também transformando ela em ácidos orgânicos, como o ácido glicurônico e a frutose em ácido acético, ok? Então, nós temos que, segundo a literatura, que o açúcar branco seria um dos melhores açúcares para a fermentação da kombucha. Observem que pode chegar a um teor de etanol relativamente alto, por exemplo, entre 5,5 gramas por litro, no 20º dia de fermentação, ok? E nós temos, nesse produto, gente, a produção de bastante substâncias antioxidantes entre o 5º e o 7º dia que esses são formados, ok? A aluna ela fez uma revisão bibliográfica bem elaborada, e dessa revisão ela viu que por que a kombucha é considerada um alimento funcional, porque em sua composição tem-se substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, né?
Segundo relatos, promove a redução dos níveis do colesterol ruim, melhora a pressão sanguínea, é, diminui a incidência de câncer, melhora o sistema imunológico, o sistema gastrointestinal também, melhora a digestão, alivia os sintomas da artrite, prevenção de infecções microbiológicas, combate o estresse, né, porque é antioxidante, age como um probiótico, vai o que aumentar a população de bactérias boas na microbiota intestinal, e ela age também, segundo estudo, como um detoxificante, ou seja, auxilia na excreção de toxinas, promovendo uma limpeza do sangue, né? E, segundo a literatura, o principal composto antioxidante presente na kombucha são os polifenóis. Esses polifenóis, eles são originados do chá verde, tá ok? Então, observem a coloração da bebida, né? As bolinhas do CO2 que é produzido também, ok? Então, esses polifenóis, segundo estudos, têm essa ação antioxidante, prevenindo câncer, doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, ok? E o consumo regular pode promover o controle de peso corporal, inibição da adipogênese, favorecer a apoptose de células adiposas maduras, tem um efeito também hipoglicemiante e antimicrobiano. Ok, gente? Então, todos esses resultados são publicados em artigos científicos, certo? Então, ela é considerada um probiótico por causa dessas bactérias presentes no SCUB e também que passam ali para o líquido fermentado. E essas bactérias vão colonizar o intestino, e nós temos vários tipos, do gênero Acetobacter, Gluconobacter, Lactobacillus, as leveduras do gênero Cândida, Zigossaccharomyces, a Pichia, a Brettanomyces, certo? Então, podem observar, gente, que é uma quantidade grande de micro-organismos para trazer o bem-estar do intestino, certo? Então, eu quis trazer isso para vocês, porque vocês são da área da saúde. E falou assim: é só benefícios? É claro que são produtos novos e esses alimentos estão começando a ganhar o mercado agora, tanto é que é difícil observar uma grande empresa colocando kombucha no mercado. O que nós temos basicamente no mercado, a maior produção ainda é artesanal, mas observa-se que a população ela tem buscado ultimamente por esses alimentos probióticos, né, que cuidam da saúde como um todo. Também, gente, há relatos de alguns efeitos tóxicos, por exemplo, principalmente mulheres grávidas, né, que não se recomenda muito o consumo, né? Então, todo e qualquer consumo, dependendo da quantidade, é sempre bom pedir para os seus pacientes, clientes, né, de farmácia, consultarem o seu médico para ver se eles podem ou não consumir esses produtos, né? Ok? Então é sempre bom ter a opinião de quem está acompanhando do ponto de vista. E pesquisar, né? Pesquisar bastante, porque vocês sabem que a área da saúde, principalmente a área da alimentação, cada dia surge um evento novo que modifica ou agrega um conceito já previamente estabelecido, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês têm alguma dúvida ou alguma curiosidade, estou à disposição de vocês. Então, só para falar para vocês que eu tive alunas do curso de farmácia que desenvolveram tanto
o kombucha, quanto também a, quanto também a, o kefir, certo? E eles fizeram análise sensorial, desenvolveram no laboratório da faculdade, né? Inclusive, esse trabalho que eu estou apresentando para vocês são dados de uma aluna, né? E ficou excelente. Passou com nota 10, né? Toda a banca não teve nenhuma consideração negativa a fazer do trabalho dela. Então é isso, meninas. Estou à disposição de vocês. Qualquer coisa para perguntar, senão a gente, na nossa próxima aula, então, eu vou preparar para vocês a parte para complementar enzimas de interesse clínicos, para a gente finalizar o conteúdo. Mas, tá bom? Professora, aquele material que tem as respostas da atividade avaliativa, você vai passar para a gente? Eu não encaminhei para vocês ainda não, Ju? Não, você encaminhou só o slide de hoje e o artigo. Tá, desculpe, eu esqueci, mas eu encaminho hoje ainda para vocês. Então tá bom, obrigada. Tá bom? Qualquer coisa podem perguntar aí, tá bom? Muito obrigada, prof. De nada. Fiquem com Deus. Aproveitem final de semana. E até a próxima, se Deus quiser.